Eu quero contar também que a Comissão Europeia rejeitou categoricamente as acusações de censura no bloco feitas pelo proprietário da Meta, o Mark Zuckerberg. Durante o anúncio sobre o fim da checagem de fatos, Zuckerberg afirmou que a União Europeia havia adotado uma série de leis que institucionalizam a censura. O bloco adotou 2 leis, conhecidas como Leis de Mercados Digitais e Serviços Digitais, que regulamentam a operação de plataformas no bloco de 27 países. A legislação estabelece as obrigações das plataformas no combate à desinformação e à circulação de notícias falsas. E o que o Zuckerberg traz agora é que ele não pretende mais ter aquele filtro moderador, e sim as notas, em que as pessoas mesmo vão ali e podem corrigir alguma informação que elas entendam que esteja errada. Como é que você vê essa manifestação da União Europeia e você entende que o posicionamento de algumas autoridades do Brasil seja parecido com o que a gente acompanha agora em relação à União Europeia, Langani? Olha só, Evandro, se você chegar num presídio e perguntar lá para alguém que matou, um assassino, falou, o senhor matou, o senhor assassinou? Não, imagina, eu sou inocente, que isso. Então, o posicionamento dessas autoridades da União Europeia, evidentemente que eles jamais vão admitir a censura, né? Mas, na prática, a partir do momento que você coloca um moderador claramente com viés ideológico, porque todas essas agências de checagem no mundo tem um viés ideológico de esquerda, você está colocando um filtro ali, existe algum tipo de censura. Então está correta a decisão do Mark Zuckerberg, que na verdade é isso, você combate eventualmente uma mentira com a verdade, como sempre foi no mundo. Esse mundo extremamente controlado, este mundo sem perfeição, este mundo sem risco, e a tentativa de tornar esse paraíso terrestre, aí sim você pode acabar com a liberdade de expressão, e eu vejo sim semelhança de algumas autoridades aqui com autoridades lá da União Europeia, porque no fundo ninguém gosta muito de liberdade de expressão, porque não gosta de ser criticado. Ô Piperno, você entende que essa medida do Zuckerberg tem a ver com combate à censura ou combate à falta de liberdade de expressão? Não, o que tem a ver é que ele capitulou. Ele a vida inteira, ele atuou dentro das regras que a União Europeia estabeleceu, e é importante frisar que ele raramente teve qualquer tipo de problemas com a União Europeia e mesmo aqui no Brasil. A questão é que agora ele tem que, afinal de contas, ele achou que ele já foi ameaçado pelo presidente Trump em outros momentos, especialmente durante o primeiro mandato. Agora, veja, desse livro Limite de Caracteres, sobre Elon Musk, que foi lançado no final do ano passado, tem lá um trecho em que conta uma passagem interessante. Ele, já dono do Twitter, do X, né, ele escreveu um post qualquer sobre um tema em relação ao qual houve uma divergência lá com o presidente Biden. E o post do presidente Biden deu muito mais audiência que o dele Musk. Ele ficou indignado. E aí o que ele fez? Reuniu a equipe, está lá no livro, isso né, é muito bem retratado. Ele vai lá, reúne a equipe dele e tal, e pede uma checagem, pede uma inspeção para mudar os algoritmos. Por quê? Porque ele não se conformava com aquilo. Então, quando a gente fala em algoritmos, a gente não está falando em algo orgânico, inocente, indefeso. Não, a gente está falando em algo direcionado, algo que pode ser ou não direcionado. E aí, você abolir qualquer tipo de controle, eu acho extremamente perigoso. É para virar terra de ninguém, então vamos assumir isso. Mas colocar uma série de controles também é extremamente perigoso. Uma série de controles pode ser. E aí tem algo que eu vou concordar com você. Então, por exemplo, hoje, estava lendo um post aqui do senador Flávio Bolsonaro sobre o Brasil não ir à posse do Trump e, ao mesmo tempo, mandar um representante para a posse do Maduro. Então, ele distorce um pouco isso, até porque o presidente Trump não é tradição americana convidar chefes de Estado. Mas ele, obviamente, não estava interessado nessa explicação. E aí que está o negócio. Ele mentiu? Eu acho que talvez tenha lá um pouco de distorção, mas o fato é que esse não é um post que alguma rede fala, puxa vida, aqui tem uma mentira, eu vou barrar. Não pode. É óbvio que seria um escândalo, enfim, exagero.
Mas, em compensação, eu sempre cito o exemplo aqui da nobre deputada que um dia falou, porque as lojas Havan são da filha da presidente Dilma. É óbvio que isso é uma mentira. E essa mentira ela vai ficar lá indefinidamente. Fala, Zagarino. Claro que não. Essa medida terá uma nota da comunidade dizendo que, na verdade, não se trata disso. É exatamente isso. O discurso de Zuckerberg, ele vem à tona agora que temos a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e, por isso, nós teremos no mundo... Mas você acha que a nota da comunidade ela tem o mesmo peso do que uma moderação feita pela própria plataforma, hein, Zagarino? Eu acredito que ela tenha mais peso, porque ela se dá como se fosse uma conversa entre as pessoas. As pessoas, elas vão definindo o que se trata ali, o que ela acredita. A gente não pode ficar preso a esses veículos de checagem. Afinal de contas, outra coisa, a plataforma, ela não é uma fonte de notícia. Se você quer ver notícia, assista a Jovem Pan. Se você quer ver notícia, acesse aí o seu site de conteúdo de notícias com jornalistas preferidos. Agora, quando você debate ideias, cada um tem a sua. E opiniões... Mas ela é divulgadora de notícia, sim. Não, Opa, ela não divulga notícia, ela divulga opiniões. Não, você acabou de ler. Notícia. Você acabou de ler. Mas vem cá. Você acabou de ler. Não, Zagarino, as plataformas hoje divulgam algumas plataformas divulgam notícias, mas você falou, de portais. Exatamente. De portais, elas divulgam notícias de portais. Cabe ali ao público decidir se aquela notícia que ele está lendo daquele portal, ela acredita ou ela discorda. Se ela discordar, ela tem a possibilidade de colocar uma nota de comunidade. O que não pode é retirar aquele conteúdo do ar, porque quem que define se aquilo é verdadeiro ou não? São fatos. Nós acabei de citar um fato notoriamente mentiroso. Ótimo. E vai ficar lá. E quando não vai ficar lá uma notinha de comunidade, quer dizer, aqui não é uma notinha, é uma nota do excelente jornalista Fábio Piperno. Veja. Não. E a pessoa que vai ver, ela vai falar, pô, se teu Piperno está dizendo que não é, e ela vai chegar ao juízo de valor dela para saber se ela concorda ou não. As pessoas que são ideologicamente contrárias ao Piperno não vão acreditar na nota de comunidade. Tudo bem, mas é por isso que a gente tem que... Mas é essa liberdade que a gente garante. Não, e outra, a mentira vai ser perenizada lá. A gente tem que separar. Esse assunto é muito delicado, a gente tem que separar, inclusive, o que a nossa legislação já prevê. Piperno, se é um conteúdo mentiroso que está ferindo a honra de alguém, temos mecanismos dentro do Código Penal que já permitem a retirada. Basta ingressar com uma ação judicial, que é o único órgão... Demora. Mas se demora, então vamos trabalhar para o Poder Judiciário ser mais rápido, não tão lento, tão moroso. É isso. A gente tem que defender a liberdade, Piperno. É menos censura, menos órgão. Nesse caso, seria a agência de checagem de fatos. Quem que é a agência de checagem de fatos? O Alan Gani trouxe aqui. Elas têm questões ideológicas. Então, a análise dela é melhor que a minha? Se eu for analisar um fato, eu vou falar assim, não, esse conteúdo tem que ficar. Será que a agência vai deixar com que fique? A única pessoa que tem esse poder, pelo menos aqui, no Estado Democrático de Direito, chama-se Estado. Não existe outra ferramenta. O Estado, por intermédio do Poder Judiciário. Não é terra de ninguém, pelo contrário. Você vai lá, nesse post da Havan que você sempre cita, e põe a nota de comunidade. Utiliza o X. E aí que está o negócio. Se a canalice da mentira continua... Se essa mentira está difamando alguém, se causando uma injúria, qualquer tipo de crime contra a honra, a pessoa que sofreu essa ofensa, ela tem todo o direito do mundo de judicializar, de ingressar com uma ação e exigir a retirada do conteúdo do ar. E o judiciário retira do ar. E as plataformas não descumprem. A plataforma, ela cumpre com medida judicial. Determinação judicial são cumpridas pelas plataformas. É diferente do que aconteceu com o X, que estava sem endereço fiscal no Brasil. O Meta, ele é um exímio cumpridor de regras judiciais aqui do Brasil. Mas aí eu quero lançar uma provocação para vocês também. Se o judiciário hoje já não dá conta das ações que já tem, vocês acreditam que poderia aumentar o número de ações diante, então, de notas da comunidade que não resolvam o problema e que, então, levem a pessoa a procurar a justiça, Zagarino? Eu acredito que não. Eu vou trazer uma curiosidade. No Brasil, a justiça trabalhista federal, trabalhista, ela custa mais caro do que resolver todas as ações trabalhistas que existem. Se o Brasil falar assim, ó, vou pagar, vou quitar todas as ações com o valor do pedido, é mais barato do que subsidiar, sustentar essa justiça. Então, vejam, o problema não é agora essa quantidade de ações, até porque se a gente fazer uma pesquisa e levantar, quantas pessoas que se dão ao trabalho também de ir lá, fazer uma de ocorrência, depois procurar um advogado, ingressar com essa ação judicial. Às vezes a pessoa, ela é xingada ali e ela também não tá nem aí, ela vai xingar de volta. Ah, mas uma cometeu crime com a outra, tá bom, e ninguém ficou mal por isso. E se se sentiu ofendida, ela tem todo o direito do mundo de judicializar. Só que não são tantas ações assim. Eu não vejo que é mais prejudicial à justiça do que ela já é prejudicada, em razão da própria ineficiência dela e do custo. Lembrando, temos o poder judiciário mais caro do planeta.
Fala, Gani. Evandro, você trouxe uma provocação boa e eu vejo que tem uma curva de aprendizado na sociedade. Então, o que acontece? No início ali das redes sociais, eu mesmo já fui vítima de embarcar ali numa postagem, não estou falando de um órgão de imprensa, e acreditar aquilo que fosse uma verdade e, de repente, não era. Hoje, as pessoas são muito mais sábias, né? Porque tem essa curva de aprendizado e vai checar, não, mas peraí, isso aqui que eu vi no WhatsApp, isso aqui que eu vi no Instagram não faz muito sentido e depois vai checar. Então, eu vejo que também tem uma curva de aprendizado. Outro dia mesmo eu vi no Instagram, assim, sumidor em aeroporto, pessoa que desaparece dentro de um banheiro. Eu falei, o negócio é tão absurdo e as pessoas ali tudo acreditando, né? Eu falei, é muito mais fácil você sequestrar uma pessoa em Osasco, na rua, do que você vai sequestrar dentro de um banheiro de um aeroporto que tem policial e câmera para tudo quanto é lado. Quer dizer, é um negócio tão absurdo. Aí você dá um Google para ver se aquilo é verdade e evidentemente que nenhum veículo de imprensa noticiou algo tão absurdo quanto esse. Mas, qual é a fonte? TikTok e Instagram. Então, há essa curva de aprendizado para você também ir atrás da fonte primária, né? Órgãos oficiais, vai para IBGE, Banco Central, né? Cotação do dólar em feriado, que não existe. Veja lá se está no Banco Central, antes de sair dando Google lá na cotação do dólar. Outra coisa, e confie em veículos de imprensa sérios, né? Que estão aí há anos, porque tem um trabalho de um jornalista que faz todo esse filtro factual da notícia. Só tem um ponto, eu queria até para ficar melhor, até para o nosso público que está em casa, que é a questão do fim do anonimato. Aí sim, porque não adianta, a pessoa cria um perfil fake, sim, e ela comete algum tipo de crime ou ela noticia algo de forma para prejudicar alguém. Essa pessoa ela não pode se garantir atrás do anonimato. Então, quando a pessoa cria esse perfil, tem que estar lá o CPF dela para ela poder ser punida e responder pelos seus próprios atos. O Estado, ele não é pai de ninguém. O Estado, ele tem que punir exatamente a pessoa que é responsável pelo que ela fala, pelos seus atos. Fala, Piperno. Eu ia testar um outro exemplo, depois que o Gani chamou a atenção para a matéria econômica aí nas redes e tal, mas pegando isso aí, então vamos lá. Por enquanto, essa questão do anonimato, especialmente aqui no Brasil, ela não está devidamente resolvida ainda. Então vamos lá. Então vamos imaginar que um robô comece a espalhar as mentiras mais escabrosas e tenebrosas do mundo. Ou seja, mesmo aquilo sendo notoriamente uma mentira, isso não vai poder ser removido, então? Enquanto nós não regulamentarmos a questão do fim do anonimato... Não, até porque... Você vai ter... Não, ele vai ser retirado. Não vai ter mais a checagem, não. Agora não vai ter checagem. Piperno... A rede, ela deixa, então. Não, nas eleições agora, a gente viu nas eleições de 2024, tivemos vários e vários robôs, vários perfis que são criados para denegrir a imagem de outros candidatos e o candidato, ele vai, com o seu suporte jurídico, move a ação na Justiça Eleitoral e a Justiça... Mas deixa eu dar um exemplo do eleitoral, porque a Justiça Eleitoral é muito mais rápida. Ela tem prazos muito mais rápidos. E aí, os juízes determinam a retirada do conteúdo, oficiam as plataformas que derrubam. Vejam, então... É rápido. O juiz manda retirar porque há uma solicitação, há uma provocação. Você se sente ofendido, você vai no juiz eleitoral, ele vai lá e manda tirar. Essa é a regra. Estou falando uma outra coisa que no dia a dia, 2025, não tem eleição, não tem nada, mas os robôs continuam atuando por aí. Então o robô vai lá e espalha todo tipo de mentiras, sejam pessoais, de cifras, de, enfim, contexto e tal, e mente. A partir do momento em que não tem mais agência de checagem, não tem mais áreas de checagem dentro das plataformas, quer dizer que essas mentiras elas vão se perpetuar. Primeiro que essa própria agência de checagem não fazia nem isso com esse tempo que você está dizendo. Então essa mentira ela continuava sendo espalhada. E ela só vai ser corrigida por intermédio de uma ação judicial. O que a gente tem que fazer? Contra quem? Contra batalhar, o robô? Exatamente, aí que tá. Então você concorda comigo que a gente tem que batalhar aqui não para censura, não para regulamentação, mas sim para o fim do anonimato na rede social. Aí você pune. Eu quero saber o imediato. O imediato. Quer dizer, eu concordo com você. A plataforma não vai ter ninguém para falar, opa, eu disse que o Alan Gani tem 3 metros de altura, isso aí é mentira. Não, porque não é ela. A plataforma, então, é a dona da verdade? Não. É ela que decide o que é certo e o que é errado? Antes que há mentiras, eu não estou nem falando em questão de opinião, estou falando de informação. Há mentiras que são notórias. Aí a nota da comunidade consegue deixar isso de forma muito claro. O ex-Twitter, agora o X, ele dá o exemplo disso. São vários Twitters que as pessoas vão lá, discordam e colocam, olha, na verdade não é isso que está acontecendo, o fato ocorreu dessa seguinte forma. Eu leio as duas. Eu leio a que eu entendo que não é verdade e depois eu leio a nota. Vou dar um outro exemplo que aconteceu, já que o Alan puxou o tema econômico.
No dia 31 de dezembro agora, espalhou-se a história, até porque foi divulgado no Google, de que o dólar tinha fechado em 6,31. É isso aí. Mas um monte de formadores de opinião espalharam, ajudaram a disseminar isso aí. E aí? E para apagar esse negócio? E para controlar esse negócio? Cadê o Foi muito controle simples. interno? Mas teve, Alan, desculpa, mas teve. Sabe o que o governo fez? Falou, gente, para, Não é o governo, mas não é o governo. Como não é o que vai governo? fazer. O governo faz, lança na sua plataforma, noticia. Nossa, fala assim, olha, impacto. e o próprio, e foi o Google, se não me engano, o próprio Google também anunciou, falou assim, gente, aconteceu um erro e tá tudo bem. Você quer fazer o quê? Foi um erro, não foi algo que foi de forma proposital. E outra, qualquer pessoa do mercado financeiro, eu tenho certeza, o Alan está aqui para me corrigir, eu tenho certeza absoluta que pessoas sérias que trabalham com investimento na Bolsa, elas não se baseiam pelo dólar comercial ali apontado no Google. Fala, Gânia, remate. Não, é só isso que eu ia te falar, Piperno. Essa é a curva de aprendizado. Houve esse erro e aí hoje as pessoas já estão, né, mais atentas que se numa segunda vez, antes de checar no Google, vai checar lá no Banco Central. Quantos milhões de pessoas não estarão tão atentas para qualquer tipo de erro? Tudo há essa curva de aprendizado, né? Mas o Estado não é pai de ninguém, Mas não Piperno. foi que o Estado tem que fazer. Você quer que o Estado cuide até do dólar ali, que a pessoa vai olhar? Eu não sei de onde você tirou o Estado. Eu estou falando o seguinte, a plataforma não tem mais ninguém para poder, pelo menos, fazer essa triagem de limpar o que é mais absurdo.